Meus irmãos, estamos diante de uma mensagem que foi pronunciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois de aqui foi suas últimas palavras no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, conhecido por todos os crentes, por toda a igreja. Ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7 ao versículo 29, glória a Deus. E depois que Jesus está finalizando o seu ensinamento, ele fala essa parábola, essa maneira de fazer com que as pessoas entendessem, por meio de história, aquilo que ele queria dizer para o povo. E observando essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê a sua preocupação e a sua intenção perfeita para com nós. E essa mensagem que ele está falando não é para pessoas que estão distantes dele, é para pessoas que estão próximas a ele, ou cercando ele, ou seguindo ele. Ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que ouve a sua palavra e põe em prática. Glória a Deus. Quando ele fala bem-aventurado, ele está dizendo feliz. Ele olha para aquelas pessoas que estão em sua volta e diz: vocês serão felizes se vocês fizerem tudo aquilo que eu estou lhe dizendo por meio das minhas palavras. A importância de obedecer, a importância de praticar faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. A prática da palavra de Deus, ela tem o poder de abrir os céus e de nos levar diante do trono de Deus, e assim diante do trono da graça do Senhor recebermos dele respostas rápidas, respostas que não serão impossíveis de recebermos. Por quê? Porque estamos obedecendo a sua palavra. E a gente vê nessa mensagem de Jesus que ele coloca de linguagem figurativa, ele compara a uma casa, tanto edificada na rocha e a outra edificada na areia. Porém, ambos são casas e vão enfrentar as mesmas situações. Eu quero dizer para nós nessa noite é que essa mensagem de Jesus, ela nos traz tanto poder, tanta força, tanto ânimo, tanta alegria, porque ele não impõe dificuldade para nós. Ele apenas diz: todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, eu vou compará-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre um alicerce firme. Não deixou simplesmente a sua casa em uma areia, sem base, sem alicerce, sem nada. E essa casa construída na rocha, que é Jesus, significa que nos dá a certeza de que podemos invocar o nome do Senhor e receber dele verdadeiramente forças na hora que os vossos inimigos das vossas carnes, dos vossos tentadores, vier contra as vossas vidas. Por meio da palavra temos a convicção desse escudo de Deus, porque a palavra de Deus, ela é escudo para os que ela confiam. A palavra de Deus, ela é poder contra os vossos inimigos. Então Jesus está dizendo para as pessoas que estão próximo dele, que estão seguindo ele está dizendo: olha, todos vocês serão bem-aventurados se vocês fizerem tudo isso que eu estou dizendo. Se vocês observarem a minha doutrina, o meu ensinamento, o que eu estou passando para vocês, e vocês fizerem prática disso, vocês não vão precisar de muita coisa para ser feliz. Basta praticar a minha palavra. E dentro dessa história que ele está contando ali para os seus discípulos, ou para os seus discipulados, os seus pupilos, ele está dizendo que quando a casa está construída nessa rocha, ele diz que a chuva cai, ele diz que correm os rios, assopram ventos, vão de encontro contra aquela casa, batem nela, mas ela não sente impacto algum, porque ela está firme. Glória a Deus. Porque ela está firme. O salmista, do capítulo 18,
E o versículo 2, ele vai dizer algo bem interessante. Eu gosto de dar uma corrida na Bíblia, porque quando você olha para a palavra de Deus e faz leitura da mesma, ela traz mais convicção para dentro de você. E no capítulo 18, ou número 18, versículo 2, do livro de Salmos, ele vai dizer: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Você entendeu que faz toda a diferença? Continuando, ele vai dizer: o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O meu esconderijo forte é o Senhor. Quando eu pratico a palavra de Deus, essa mensagem, a mensagem dita por Jesus, ela me traz a convicção que mesmo que se levante um exército forte ou poderoso, ele não terá poder nenhum diante da minha face. Por quê? Porque eu estou alicerçado na... E quem é a rocha? Jesus. O que significa, pastor? Eu estou alicerçado na rocha. Eu estou firmado em toda palavra que saiu da boca de Jesus. Eu dei crédito a tudo que saiu da boca de Jesus. Vivemos uma geração que tem se fugido da palavra do Senhor, que perdeu o temor à palavra de Deus. Mas eu e você, irmãos, não precisamos imitar a geração fracassada que foge de obedecer a palavra do Senhor. Estamos ouvindo nessa noite que a casa, a minha vida, a casa, a minha família, a casa, eu, você, se firmarmos na palavra do Senhor, fizermos obediência ao que Jesus tem nos dito e falado, nós vamos encontrar força diante das adversidades. O que é a chuva forte? O que é o vento forte? O que é os rios transbordando contra aquela casa? Essa a adversidade da vida. É quando muitas das vezes você está passando por situações na sua saúde, ou na sua casa, ou na sua família. Às vezes um desentendimento com o esposo ou com a esposa. Às vezes um desentendimento entre seus filhos e filhas. E às vezes, se você não tiver alicerçado na palavra, você não vai saber como lidar com a situação. Mas quando nós estamos alicerçados na rocha, Cristo, a palavra de Deus, nós vamos saber como lidar com a situação. Vamos entender que na hora da adversidade, a palavra de Deus é o nosso escudo. Que na hora da adversidade, na hora da dor, da doença, da enfermidade, a palavra do Senhor é o meu alto refúgio. Eu posso continuar confiando nela. Eu posso continuar acreditando nela. Porque diante da adversidade que eu esteja passando, a palavra do Senhor, ela tem uma obrigação de me exaltar, porque ela saiu da boca de Deus. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Falando o Senhor, ele cumprirá. Então toda palavra que sai da boca de Deus, ela sai com uma obrigação de se cumprir na minha e na sua vida. Isaías disse que assim como a chuva cai do céu e a neve, e para lá não volta, se primeiro regar a terra, dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim também é toda palavra que sai da boca de Deus. Ela não voltará para ele vazia, até que se cumpra tudo o que ela foi ordenada a fazer. Oh, glória! A palavra de Deus, irmãos, quando nós andamos nela, praticamos ela, ela faz toda a diferença. Vai ter momento que eu não vou precisar falar nada, mas o meu comportamento, as minhas obras, elas vão responder, e Deus vai se manifestar por causa disso, porque as minhas obras vão identificar que eu estou alicerçado na palavra. Como assim, pastor? Na adversidade, muitas das vezes, dentro da minha, da sua casa, onde tivermos, ou na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, o comportamento que eu sei por meio da palavra ensinada por Jesus, ela vai fazer toda a diferença na minha vida. Quem se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não precisou mencionar palavra nenhuma. Ela não precisou falar
examinai o homem a si mesmo, porque a Escritura, a palavra de Deus, ela vai nos dar o reflexo daquilo que estamos vivendo. A diferença vai fazer na minha atitude que eu vou tomar com a palavra quando eu ouço ela. O negócio aqui que Jesus está dizendo, não é que eu devo somente escutar a palavra, ouvir a palavra, mas o que vai fazer a diferença é a atitude que eu tomo com ela. Quando eu ouço a palavra de Deus, que atitude eu vou tomar com ela? Qual será a minha reação com a palavra do Senhor? Aí Jesus, preocupado com as pessoas e querendo ver elas felizes, Ele vai dizer: vocês serão felizes se vocês praticarem a minha palavra. Hoje a palavra de Deus para você ouvir é através da boca de um irmão, é através da boca de uma irmã, é da boca do pastor, do presbítero, do diácono, é de alguém que tem alguma função eclesiástica, a igreja pregando a palavra do Senhor, transmitindo ensinamento. Mas a maneira melhor ainda é quando você pega na sua casa e examina as Escrituras para você ver se o que tem nela verdadeiramente é verdade. É ter a sua experiência com Deus. É isso que Jesus quer dizer. Ele quer que tenhamos uma experiência com Ele, uma experiência própria. Até quando eu vou ficar dizendo: olha, eu fui numa igreja e eu vi fulano pregar, ciclano, foi um reboliço, e Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. Mas não é a minha história, é a história de fulano, é de ciclano, e a minha história. Deus está chamando você para você ter a sua história com Ele nessa noite. Deus está dizendo: eu quero ter uma história com você, eu quero ter uma história contigo, eu quero escrever um livro com você sobre a sua história, a história de Luiz com Deus, a história de Hernani com Deus, a história de Fabiana com Deus, a história de Deus com Deus, a história de Júlia com Deus. Ele quer que você tenha a sua própria história. Ele não quer que você tenha uma história contada só a dos outros e a sua. Está entendendo? Por isso ele está dizendo: bem-aventurados sois vós quando praticar a minha palavra. Isso vai fazer toda a diferença. Ele quer que eu tenha uma intimidade com Ele. Ele quer que eu tenha um momento com Ele que outro não poderá ter, a não ser eu com Ele. É como a palavra dita por Jesus em João 14, verso 6. Ele fala algo que ninguém podia falar, somente Ele. Abraão não podia falar, Moisés não podia falar, José, filho de Jacó, não podia falar, o próprio Jacó não podia falar, Pedro, Paulo, Tiago não podia falar, Maria não podia falar. Só Jesus podia dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele quer que você tenha uma palavra que só você pode dizer para Deus. Ele quer ver você mais animado, mais envolvido, mais envolvida. Ele quer ver você mais convicto que Ele, Deus e Jesus, o Espírito Santo, Ele peleja para a sua vida. Por isso Ele quer que você abra sua boca e diga: o Senhor é a minha bandeira, aleluia. O Senhor é a minha fortaleza na adversidade. Não temerei. Escuta, o Senhor não quer que você peça para Ele tirar as montanhas do seu caminho. Oh glória. Ele quer te dar a capacidade de subir a montanha e ver o que tem por cima dela. Eita glória. Ele não está preocupado em resolver a sua adversidade. Ele está preocupado em você entender que na prática da palavra dele, na adversidade, Ele mostra que Ele te deu capacidade de vencer. Ele está dizendo essa noite: eu te dei capacidade, eu pus em você o Espírito Santo, a minha palavra, ela não voltará vazia. Creia, aleluia. Creia na minha palavra. E na hora do vento forte você vai precisar dizer: Senhor, o vento é forte. Você vai entender e você vai fazer diferente dos apóstolos quando estavam diante da tempestade. Quem se lembra da tempestade que veio naquele mar e Jesus estava no barco caminhando? Foi? Estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. Mas o que foi que os apóstolos fizeram? Senhor, depressa, desperta, desperta, Senhor. Olha a resposta de Jesus. Raciocínio detalhe, irmão, da palavra.
Ele vai olhar para os discípulos dele que ouviram essa palavra um dia e mais na frente passaram por tempestade. Ele vai dizer: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? O que significa isso, pastor? Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Até quando vai ficar com um minúsculo conhecimento? Eu não já falei para vocês, creia na minha palavra, em meu nome, os sinais seguirão os que creem. Tem ordem a tempestade, ela vai parar. Ele não quer que você se acostume só chamando por Ele. Ele quer que eu e você entenda que o poder de Deus está na minha e na sua vida para acalmar qualquer tempestade ou glória. Ele quer que eu e você entenda que a habilidade, a capacidade de Deus está sobre a minha e a sua vida. Ele te fez a imagem e a semelhança dele, oh glória. Ele te fez poderoso sobre a terra, mulher. Ele te fez poderoso sobre a terra, homem. Ele te fez forte. Ele te fez um povo vigoroso, não fracassado. Mas se você se sente fraco, Ele vai dizer: forjai a espada das vossas rédeas e das vossas podadeiras. Joel 3,10. Diga ao fraco: eu sou forte, glória. Diga ao fraco: eu sou forte, eu tenho poder. A glória está sobre a minha vida. A glória de quem? A glória de Deus, aleluia. A glória do Altíssimo, aleluia. Por quê? Porque Jesus disse: Pai, da mesma glória que o Senhor me deu, eu estou dando para eles, aleluia. Da mesma glória que o Senhor transmitiu para mim, eu estou transmitindo para o presbítero de Nelson, eu estou transmitindo para o pastor Gênesis, eu estou transmitindo para o pastor Misael, eu estou transmitindo para a Ednete, para Luzia, eu estou transmitindo para a Júlia, eu estou transmitindo para a Luiz, para a Fabiana, eu estou transmitindo, sabe, para todo aquele que acredita na minha palavra. Há uma glória de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus. Esse poder faz toda a diferença, meus irmãos, na hora da dificuldade. Esse poder faz toda a diferença na hora de se levantar um exército contra a sua vida e a minha. Por um caminho ele se levanta, mas por certo ele vai fugir da tua presença. Por quê? Porque quando ele se levantar, ele vai lá e vai dizer: lá vem ela, a cheia do poder de Deus. Lá vem ele, cheio do poder de Deus. Eita, o que vamos fazer? Que nada, vamos desviar o percurso. Deixa ela para lá, deixa ele para lá, porque eles estão cheios do poder, eles estão cheios da glória. Esse poder que está sobre a vida dela, sobre a vida dele, é o poder de Deus. É o poder que o Satanás perdeu. Olha que maravilha. É o poder que os demônios não têm. Eita, é o segredo. A palavra de Deus, irmãos, ela é espiritual, como Deus é. Ele nos deu poder. Não entre nessa popularidade que falam por aí: o diabo tem poder, não tem poder para nada. Se tivesse poder, ele estava em pé. Mas a Bíblia diz que ele está. Cadê você? O diabo está em pé ou está caído, irmãos? O diabo está em pé ou está caído? Então ele não tem poder. Poder tem você, que está em pé sobre ele, ó glória. Poder tem, aleluia, a tua casa. Porque tem o poder de Deus na tua vida protegendo ela, glória. Aleluia. Poder tem a tua descendência. Porque o salmista disse: a minha descendência será poderosa na terra, glória. A Bíblia não diz que os teus filhos serão fracassados. A Bíblia diz que os teus filhos serão poderosos. A Bíblia diz que os teus filhos serão cheios de fervor, serão diferenciados, porque os teus filhos são criados na doutrina, na palavra de Deus. Isso é o que acontece comigo e com você quando eu me envolvo mais com a palavra de Deus. Quando eu tiro da minha vida qualquer mimicismo, qualquer cotidianismo, eu não posso viver como coitado, eu posso passar por o que for, estou nem aí. Se arrancar uma perna, tem a outra para sair mancando. Se arrancar as duas, tem um braço para se arrastar. Se arrastar a língua, mesmo assim, eu vou ficar com os olhos tentando falar a palavra do Senhor. Porque eu sei que a palavra de Deus tem a resposta certa. É isso que Jesus quer que você entenda. Não tenha medo da cruz, irmão. Não tenha medo da dor, do sofrimento. Se alegre como Davi. Obrigado, Senhor, por todo esse sofrimento que eu passei. Eles me serviram para amadurecer a minha vida espiritual com o Senhor. Davi louvou a Deus por o que ele estava passando.
Eu tenho grande experiência nisso também. Que se eu for contar alguns dias, eu tenho que contar bem de pedacinho. Porque eu entendi, quando eu recebi o Espírito de Deus na minha vida, que Deus está dizendo: eu quero ter uma história com você, gente. Eu quero que você tenha a sua história, como Pedro teve a dele, como João teve a dele, como Marcos teve a dele. Você tem que ter a sua. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus quer ter uma história com a sua vida, glória. Jesus marcou você. Não vai adiantar ficarmos pelos cantos, não vai adiantar ficarmos pela beira do caminho. No livro de Provérbios tem uma mensagem muito forte. Livro de Provérbios, capítulo 13. Vou pedir que você abra sua Bíblia, para que você veja o poder da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 13, e o versículo 13 e o 14. Todos encontraram? Amém? Olha o que vai dizer o versículo 13. Para aqueles que não praticam a palavra do Senhor, aquela casa que não está edificada na rocha. Olha o que ele vai dizer: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Versículo 14: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Isso é a palavra de Deus. Está vendo como ela faz diferença? A atitude que eu vou tomar com a palavra de Deus vai fazer toda a diferença da minha vida pastoreal. A minha vida com a palavra de Deus vai fazer toda a diferença da minha vida de presbitério. A minha vida com a palavra de Deus, a minha atitude com ela vai fazer a diferença da minha vida de diaconato. A minha vida, a minha atitude com a palavra de Deus vai fazer a diferença no meu ministério de dirigente de ciclo de oração. A minha atitude com a palavra de Deus vai fazer toda a diferença com a minha vida de tocador na casa do Senhor. Seja tocador de bateria, seja tocador de baixo, contrabaixo, seja tocador de guitarra ou de violão. A minha atitude com a palavra, a prática da palavra vai fazer toda a diferença. A minha atitude como regente, como grupo de jovens, ou de adolescente, ou de senhor, ou senhora, vai fazer toda a diferença. Porque Deus vai começar a me marcar com histórias, que eu vou poder da história. A minha vida como porteiro da igreja vai fazer toda a diferença na atitude que eu tomar com a palavra de Deus. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu venho certo de que a palavra dele está na minha vida, que eu vou dar a ele uma adoração em espírito e verdade. Olha o que ele diz: o que despreza a palavra perecerá. Perecer significa morrer. E essa morte primeiro é uma morte espiritual, irmão. Porque essa mensagem ela não está falando para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. É uma mensagem que está sendo falada para pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Então aquele que conhece, aqueles que estavam ali perto de Jesus, todos estavam ouvindo a doutrina de Jesus. E ele disse: aquele que pratica a minha palavra será bem-aventurado. Eu vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio as adversidades da vida, e ele não cedeu, porque estava firme na palavra do Senhor. Aí ele vai dizer: e aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam, eu vou comparar aquele homem imprudente, o homem tolo, que fez a sua casa na areia, e na adversidade ela caiu, ela desabou. E Jesus vai dizer: foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ela cai com escândalo. É escândalos e mais escândalos, como a gente vê por aí. Muita gente, a gente vê escândalos. Eu poderia citar muitas coisas, mas hoje eu não quero citar. Eu quero me preservar um pouco, que eu sei que vocês veem isso. O nome do Evangelho ser escandalizado por pessoas, mas Deus sabe que pela minha e pela sua vida o Evangelho não vai se escandalizar. Pela atitude que eu tomo com a palavra de Deus, com a prática da palavra do Senhor, faz toda a diferença. Eu
começa a ser um bem-aventurado. Um bem-aventurado, eu vou ser bem-aventurado no meu trabalho, eu vou ser bem-aventurado, aleluia, na minha escola, eu vou ser bem-aventurado, aleluia, na faculdade, eu vou ser bem-aventurado na rua onde eu moro, na casa que eu convivo, no meio da minha parentela, eu vou ser bem-aventurado em tudo que eu faça, naquilo que eu boto a minha mão, o Senhor me faz bem-aventurado, porque Ele prosperará naquilo que eu fale, eu vou ser bem-aventurado porque Deus fará ver o que eu veja, aleluia, o cumprimento da palavra dEle que sai da minha boca. Deus vai ver eu tirar boas notas na escola, na hora da prova. Deus vai ver, sabe, que eu vou me sobressair, assim como José, filho de Jacó. Ele ouvia os conselhos do seu pai e ele sobressaía dos seus irmãos. Aleluia! Quando eu ouço a palavra de Deus, eu sou bem-aventurado em tudo aquilo que eu faço. Oh, glória! E quando eu sou bem-aventurado, Deus me destaca no meio de todos. Eu não precisarei ter inveja, ciúme de ninguém, porque Ele vai dando destaque quando você muda ou tem uma atitude com a palavra dEle. Deus quer destacar você, terra. Deus quer destacar você, a sua vida. Deus quer destacar a tua família. Deus não quer você dizer da minha família está fracassada, o meu irmão está caído, a minha esposa, o meu esposo. Ei, Deus quer destacar a tua esposa como uma mulher virtuosa, glória, pratica a palavra. Deus quer, aleluia, dar exaltação ao teu esposo como um homem, um varão valoroso, aleluia. Deus quer exaltar os teus filhos como uma descendência poderosa, aleluia. Deus quer destacar a tua família, creio, tua glória. Deus quer destacar a minha e a tua vida. Deus quer fazer você destaque no teu trabalho, na tua escola, na tua congregação, no ministério, no teu ministério, no ministério dele que está sobre a tua vida. Ele quer destacar você. Que destaque é esse, pastor? Porque eu não vou ser um pastor de escândalo, eu não vou ser um diácono de escândalo, um presbítero de escândalo, eu não vou ser um dirigente de secretação de escândalo, eu não vou ser um ouvinte de escândalo. Todos aqueles que eram casas que não deram prática a palavra do Senhor caíram feio, e grande foi a ruína naquela casa. Por quê? Porque receberam ministério de Deus, porque receberam cargos eclesiásticos de Deus, mas jogou fora, como se fosse aquela mulher tola que a Bíblia diz em Provérbios 14, a parte B: a tola com a sua própria mão destrói. Por quê? Porque joga todo aquilo que tem de bom, joga fora. Deus quer destacar, irmãos, a minha e a sua vida. Deus quer manifestar a sua glória, onde a glória dele se acabou, mas ele conta com você, aleluia. Eu quero dizer nessa noite, eu estou finalizando, ele quer destacar você aonde existia glória. Se tem alguém na tua casa que esteve no caminho do Senhor e hoje não está, aquela glória se apagou. E Deus conta com você dentro da tua casa. Se tem na tua família algum irmão ou parente que saiu da presença do Senhor, mas você continua na presença, glória. Mas você permanece firme, aleluia. Você é a diferença. Você é a casa que está na rocha. Através da tua vida, Deus pode levantar o teu marido. Através da tua vida, Deus pode levantar a tua esposa. Mas eu quero dizer que através da tua vida, Deus não vai convencer ninguém, porque esse trabalho é do Espírito Santo. Aprenda a colocar cada coisa no seu lugar e deixe que o Espírito Santo trabalhe. Faz toda a diferença, meus irmãos. Louvado seja Deus quando eu e você pratica a palavra do Senhor, quando eu e você vemos para a casa do Senhor, como de costume dizemos, e viemos adorar Ele. Aleluia. Jesus disse: bem-aventurado é, porque edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento forte, a casa não caiu. Veio a tempestade, a casa não cedeu. Não precisou estar dizendo para Jesus, como os discípulos dele: Senhor, acorda, 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 a tempestade está aqui, o barco está se afundando. Não vai precisar você dizer isso, nem eu, porque ele já mostrou o caminho. Ele já mostrou o caminho é a palavra, é a intimidade com a palavra, é a obediência com a palavra. Não vai importar o que alguém da esquerda ou da direita fale, vai importar o que ele falou e o que eu guardei, a atitude que eu tomei. Aleluia. Isso vai fazer toda a diferença, glória a Deus. Vai fazer toda a diferença. Meus irmãos, aqui eu estou entregando essa mensagem do Senhor. Renda a Deus graças e que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus. E que desde já eu peço aos amados irmãos
que medite nessa mensagem do Senhor. E se você não conseguir meditar, lembre de Provérbios capítulo 13 e o versículo 13. Eu peço que os irmãos compareçam na terça-feira no estudo bíblico, que isso será de muita importância para a sua vida. Estamos vivendo um mundo de heresias, para que você não se acostume somente a ir atrás de profeta, porque profeta, profetiza, profeta, visão, revelação. A revelação está na palavra, irmãos. Podem falar o que quiser, a revelação de Deus está aqui, está na Bíblia. Não é porque Deus me use com visões e revelações que eu vou chegar para vocês e querer aplauso. O aplauso é de Deus, porque Ele é a palavra. O aplauso é de Jesus, porque Ele quer a palavra. E a palavra de Deus, ela serve, irmãos, na doutrina Santo Jesus, para que você se livre das heresias, das doutrinas de demônio, e você entenda a nossa identidade com Deus. Isso vai guardar a minha vida, a sua vida, os meus filhos, os teus filhos, e vai nos manter conservados com a veste branca, para quando Jesus vier, eu e você subir com Ele, glória, como uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que entendeu a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E a Deus pertence a honra, a glória, o louvor e o domínio. Deus é bom, graças a Deus, glória a Deus.